Em 1917, Einstein mostrou que esses três fenômenos de absorção estimulada e emissão estimulada e espontânea, eles estavam relacionados. A taxa deles, dessa população estava relacionada. É meio não muito difícil de compreender, né? Veja só, se eu tenho uma taxa de absorção muito alta, isso vai produzir depois uma taxa de caimento muito alta também. Então, de alguma forma, isso estava correlacionado e Einstein mostrou isso em 1917 e foram conhecidos, e dali ele tirou duas relações que são conhecidas como as relações de Einstein. Então, inicialmente, vamos considerar que a taxa de transição de absorção estimulada seja dN0dt, isso aqui para a absorção, isto é a taxa de transição da absorção estimulada. Só deixando claro aqui, então seria a transição do estado 0 para o estado 1, por exemplo. Seria esse processo aqui. Ele correlacionou que essa taxa é igual ao número de fótons que se encontra no estado inferior, que aqui vou representar por N0, vezes a densidade espectral desta radiação, ρ, vezes um coeficiente que vai ser um coeficiente chamado 0,1, que é o coeficiente de Einstein para a absorção estimulada. Então, aqui N0 essa densidade de radiação espectral, que eu vou chamar como ρ, a unidade dela é joules por metro cúbico. Então, pense que é uma distribuição de energia por um certo volume. O importante é lembrar que esse valor de ρ ele não é a distribuição espectral inteira. Ela é somente o valor da densidade espectral para aquela frequência em que acontece a transição, que no caso aqui seria o Ni 01. Então, por exemplo, se você tiver agora uma fonte radiando este material aqui com um ρni, e este ρni tem uma distribuição espectral em função de Hertz, e exatamente neste ponto aqui está localizado o seu Ni 01, é este o valor aqui que você vai precisar utilizar nesta relação aqui em cima que eu estou colocando. Isso seria para absorção estimulada. Agora ele fez o mesmo para a transição de emissão espontânea, definindo como dN1 sobre dt para emissão espontânea aqui. E essa emissão espontânea é a transição do estado 1 para o 0 de forma espontânea. Essa taxa de emissão espontânea ela pode ser escrito como o número de estados ocupados no nível eletrônico 1 vezes o coeficiente A10, que é o coeficiente de emissão espontânea. Esse número de estados ocupados corresponde ao número de átomos. Então, esses estados ocupados aqui são os átomos que estão no nível E1. Então, significa que os elétrons dos estados E1, os elétrons que estão com energia E1, corresponde a este N1. E o A10, coeficiente de emissão espontânea.
Por fim, a terceira equação que podemos tirar é o dN1dt, ou seja, a transição do 1 para o 0, para a emissão estimulada. Taxa de transição de emissão estimulada. A transição é a mesma, é uma transição do nível 1 para o 2, mas de forma estimulada. Isso é igual ao número de elétrons que estão naquele nível 1, a densidade, que como é uma emissão estimulada você precisa de radiação para isso, então ele escreveu também como a densidade naquela frequência 0,1, vezes o coeficiente de transição 1 para 0. Então isso aqui é o coeficiente para a emissão estimulada. Com essas três relações em mente, inicialmente, para a absorção estimulada, que você estimulou esse processo de absorção, depois que absorveu, depois que ocorreu o processo, tem duas opções. A emissão espontânea, que é o decaimento espontâneo, e a emissão estimulada, que é uma emissão, mas estimulada por aquela radiação que você está emitindo naquele material. Fazendo isso, agora podemos tirar algumas relações. A primeira relação é que em condições de equilíbrio térmico, você tem o coeficiente 0,1. O que é o 0,1? É do 0 para o 1, então é a absorção. Ele é igual ao coeficiente 1,0. De quê? De emissão estimulada. Se esta relação... Isso acontece quando? Isso acontece em equilíbrio térmico. Para entender isso um pouco mais, o que significa isso? Que pode-se falar que a probabilidade da transição 0 para 1, em condições de equilíbrio térmico, ela é igual para a probabilidade de transição de 1 para 0. Se é igual, a gente vai considerar que esses coeficientes aqui são iguais. Ainda o que a Einstein também tirou de relação, que a gente não vai explicar em mais detalhes, que o seu coeficiente de emissão espontânea, que é o A10, ele é igual a 8π Hni, transição 10 ao cubo, sobre C ao cubo vezes a transição 10. Isso mostra que a emissão espontânea ela é dependente da frequência ao cubo e correlacionado com a probabilidade de transição na emissão estimulada. Isso mostra que esse coeficiente ele é muito maior que o B, né? Que o B10, que é o coeficiente de emissão estimulada, mas ele também é dependente com a frequência ao cubo. Então, este A10 ele é muito maior quando você tem frequências mais altas. Isso prova um pouquinho porque que às vezes é tão difícil você fazer emissão laser para frequências mais altas, como laser no raio-x, por exemplo. A segunda relação, ela correlaciona a emissão espontânea com a emissão estimulada. E essa dependência, esses dois coeficientes, eles são proporcionais, mas tem um fator aqui de frequência ao cubo. Então, é muito mais facilmente você decair espontaneamente para uma radiação com uma frequência mais alta. Então, é muito mais fácil os estados decaírem quando você tem uma transição lá no ultravioleta do que quando se compara com uma transição no infravermelho. Isso faz com que quando você popula, por exemplo, quando você está no estado inferior, você popula um estado superior, ele cai para um metaestável. Então, quando você popula isso aqui para um valor de frequência muito mais alta, ele decai rapidamente. Isso é muito difícil. E aqui também decai rapidamente. Isso, então, é muito difícil você aumentar a população desse estado aqui para frequências mais altas. Isso justifica quando você tem esse processo acontecendo no ultravioleta, no infravermelho, no invisível, tudo bem, você tem emissão laser.
Só que quando acontece esses fenômenos lá no ultravioleta mais distante ou mais perto do raio X, você tem uma taxa de emissão espontânea muito mais alta, então é difícil de você popular esses estados intermediários, que são estados metaestáveis, e quando você não consegue popular isso, então ele decai rapidamente, e quando você não consegue popular, você não consegue produzir a emissão estimulada. Porque você tem uma emissão espontânea proporcional à frequência ao cubo. Isso faz com que aquele coeficiente A10 seja muito maior que o B10. E as condições de ganho elas vão abordar dois conceitos. Um é o coeficiente de ganho e outro coeficiente de absorção. Quando você tem seu meio ativo dentro entre dois espelhos, então você tem uma radiação oscilando ao longo desse meio ativo, ou seja, vai passar pelo meio ativo, encontrar um outro espelho aqui, voltar novamente, encontrar mais um espelho, ficar oscilando e vai sair aqui um feixe laser. Então aqui dentro vai acontecer dois processos. O primeiro processo é o de absorção. E esse processo de absorção ele vai ser descrito agora. Além desse processo de absorção, vai ter o processo também de emissão estimulada, que vai ser o ganho. Então, as condições de ganho é que você precisa ter a absorção, inicialmente, e depois que acontece a absorção, você vai ter o processo de emissão estimulada. Então, vai ser duas condições que vão se competir. Quando acontece mais absorção, não vai acontecer mais emissão estimulada. E se acontecer emissão estimulada, não vai acontecer absorção. Então, precisa ter uma condição aqui para que você tenha um ganho. E esse ganho é a saída do feixe laser lá no final. Então, considere inicialmente que você tem nesse meio ativo apenas duas transições. Uma transição de I para J. E aqui você tem então uma frequência associada IJ igual a EJ menos EI sobre H, constante de Planck. E a entrada inicial, aqui você tem então para um elemento dZ ou ΔZ, você tem um valor de I entrando aqui, e depois você tem uma irradiância, que é um outro valor, de Z mais na posição Z mais ΔZ. Esse delta I de Z, que ele pode ser expresso como irradiância na posição Z mais ΔZ menos irradiância na posição Z, ele é proporcional à irradiância, obviamente, e também é proporcional a ΔZ. Então, eu posso escrever que o meu ΔI, que é uma função de Z, ele é igual a I de Z vezes ΔZ. E a constante de proporcionalidade é alfa. E como é um processo de absorção que eu estou descrevendo aqui, então ele vai ser um decaimento, ele vai diminuir esse I. Não foi destacado no início, mas agora eu vou escrever primeiro a condição de absorção, quando você tem um processo de absorção. Então, essa absorção é a transição do estado I para o estado J. Alfa vai ser nosso coeficiente de absorção. Transformando isso para uma diferencial e para uma integral. Eu tenho que a minha irradiância ela pode ser escrita como irradiância num ponto Z igual a 0, vezes E menos alfa Z. Bom, isso é uma equação que descreve o processo de absorção. E isso acontece quando? Quando você passa aquela radiação por um meio ativo, onde você tem agora dois níveis, então acontece um processo de subida aqui, e acontece o processo de absorção, então aqui atrás vai sair um valor de I, que depende como que esse material absorve, como que é esse alfa, e vai depender também de como que é quão comprido é esse meio ativo. Mas dentro desse mesmo meio ativo vai acontecer agora uma outra transição, que é o decaimento disso com a emissão estimulada. E aí você vai ter uma saída de
quando vai ter um fóton entrando, você vai ter 2. Então, esse processo de decaimento aqui, ele vai fazer que aqui atrás vai sair mais fótons do que está entrando. Então, aquela irradiância, com o passar do Z, vai ser maior. Então, essa vai ser a condição em que você vai ter, então, uma amplificação da emissão estimulada. E vamos escrever agora uma equação para essa irradiância para que você possa correlacionar essas duas relações, tanto a absorção como a emissão estimulada. Vamos definir então agora uma taxa da diferença entre as populações I e J. Lembrando que o I é nosso estado inferior, J é aqui, um dNIJ/dt, ele vai ser onde o nosso NIJ é NI menos J. Então, isso aqui vai ser igual a dNIdt menos dNIJ/dt. E este termo aqui eu posso falar que vai ser a taxa da diferença entre as populações. Se eu escrevo dessa forma, o que é o nosso DNI e o que é o nosso DNJ? O DNI é a taxa de absorção estimulada. Então, isso aqui é a nossa absorção e aqui é a nossa emissão estimulada. Então, eu posso escrever isso como um NI vezes o nosso ρni vezes o B01, que é a nossa taxa de absorção estimulada, menos NJ, ρdni e B10, que é o coeficiente para a emissão estimulada. Como esses dois coeficientes aqui eles são iguais, e eles não são B01 ou B10, na verdade eles estão escritos errados aqui, na verdade isso é a transição I para J, e aqui é J para I, mas mesmo assim eles são iguais, esses dois, então eu posso escrever essa diferença como colocar esse B e J em evidência, NI menos NJ e colocar em evidência aqui a densidade, que é a nossa fonte. Isso pode ser melhor escrito porque o nosso ρdni ele pode ser expresso como irradiância. Isso aqui é igual a 4πc. Então, reescrevendo, irradiância sobre 4πc. Essa irradiância vai ser um pouco melhor porque vai ser uma característica da fonte. Lembrando que o nosso ρ aqui é joules por metro cúbico. E a radiância é expressa em joules por segundo por metro quadrado. Para essa relação aqui, onde mede a nossa taxa de diferença entre esses dois estados, a gente está ignorando duas coisas. Uma que é a perda por espalhamento e a outra é a perda por emissão espontânea que está saindo em qualquer direção. Esse valor é muito pequeno, né, comparado com a taxa de emissão estimulada. Adicionalmente, eu vou falar que essa taxa de diferença entre as populações I e J, ela vai ser proporcional à variação dessa radiância e vai ser proporcional também à área. Só que essa variação na irradiância não vai ser uma variação na irradiância, ela vai ser um número de fótons envolvidos. Então, este termo aqui, ele vai ser, na verdade, um ΔI, né, sobre a energia dos fótons, que no caso aqui vai ser ΔHIJ. Por quê? Porque a radiância ela é expressa em termos de energia por área e por tempo. Na verdade, quando você faz a radiância por energia do fóton, você está medindo o número de fótons por área e por tempo que você tem, então, nessa fonte. Então, eu vou falar que essa taxa depende desse termo
e depende também da área do seu material que você está irradiando. Né? Vamos imaginar que você tem um meio ativo irradiando uma certa área, então isso vai ser proporcional a essa área. Então, essa expressão, eu vou escrever ela para poder correlacionar com a anterior. Então, eu vou escrever que essa taxa como dNj dt vai ser igual a um IZ menos I na posição Z mais ΔZ, dividido por essa energia daquele fóton que está fazendo aquela transição, HNI e J, e também, como eu falei, que é proporcional à área. Agora eu posso correlacionar esta equação aqui com essa equação aqui em cima. Igualando essas duas, e lembrando também que a nossa relação de I de Z menos IZ mais ΔZ, ela pode ser expressa como menos alfa I de Z vezes DZ ou ΔZ. Agora eu posso, então, escrever que o meu menos alfa I de Z dZ vezes A dividido por H, Ni e J vai ser igual a BJ. Cortando o nosso I, isolando o alfa negativo, vai ser igual ao coeficiente. Esse termo aqui, que é a diferença entre esses estados Ni menos J, dividido por A dz, então isso aqui vai ser uma densidade, vai ser o número de átomos por volume, isso vezes Hni e J dividido por 4πc. Reescrevendo agora este alfa como B e J, colocando NJ, que é a população do estado superior, menos NI sobre esse elemento de volume. Veja que esse alfa, só para não ter nenhuma confusão, ele representa antes um processo de absorção somente. Só que agora ele não está representando apenas o processo de absorção. Tem dois processos envolvidos aqui, de absorção e de emissão estimulada. Então, a gente vai chamar esse, na verdade, de beta, que vai ser o nosso coeficiente de ganho. Veja que quando o NJ for maior do que NI, então significa que os estados superiores, os estados J, estão mais populados que os estados inferiores, que são os Is. Quando isso acontece o processo de emissão estimulada. Então, veja que para essa condição de NJ maior que NI, o nosso beta ele é maior do que zero. Então, nesta condição aqui, vai acontecer o quê? Um ganho. Vai ter uma emissão estimulada. Agora, na outra condição, quando você tem o seu NI maior do que NJ, o que acontece isso? Significa que nesta condição, o seu NI, o N está muito mais ocupado do que o seu J. Então, o seu I está muito mais povoado que o J. Nesta condição, o seu beta vai ser negativo. Se seu beta for negativo, então beta menor do que zero, o que vai acontecer? Vai acontecer muito mais absorção. Então aqui você não está tendo ganho, está tendo absorção. Então veja que nessa condição está acontecendo absorção. Se acontece a absorção, você está povoando o estado J, provavelmente. Quando isso é atingido, vai atingir agora essa condição superior, onde é que o beta é maior que zero. E nessa hora você vai ter, então, um despovoamento do estado J com emissão estimulada. Então agora você consegue computar essas duas condições no mesmo
no mesmo experimento. Então, qual que é a condição de ganho? Qual que é a condição para que você aconteça o fenômeno laser? Veja que se tivesse somente a absorção, nunca vai ter emissão laser, porque você está só absorvendo. Só que vai chegar uma hora que você vai ter, então, um beta maior que zero. Então, vai ter um processo de emissão estimulada. Só que isso não pode acontecer para sempre, porque na hora que você tiver emissão estimulada para sempre, você não está absorvendo mais. E como não está absorvendo mais, você não tem mais estado superior populado. E aí a emissão estimulada cessa também. Então você precisa ter uma condição aí que permita você ter um ganho líquido final, que seria então o seu feixe laser. Então essas condições de ganho são os seguintes. Você tem o seu meio ativo, aqui tem o seu espelho, 100%, e aqui tem o seu espelho menor que 100%. Quando você ilumina agora este meio ativo, você está então produzindo um processo que vai depender tanto da absorção como do ganho. Então, inicialmente, você vai ter seus estados ocupados num nível mais inferior. Quando acontece o processo de absorção, então você vai ter esse povoamento de estado superior. E quando esses estados superiores estiverem povoados, você vai ter um decaimento e vai ter então um beta, um ganho. Então significa que você vai ter, assim como você tem um alfa grande num determinado tempo, você vai ter um beta pequeno. E depois, quando você não tem mais a absorção, você tem uma absorção pequena, ou seja, todos os estados já estão povoados, superiores já estão povoados, você vai ter um alfa pequeno, ele não vai absorver mais. E aí, nesse momento, você vai ter um beta alto. Nesta condição, vai ter um momento que você vai ter, então, uma situação estável, que isso vai ter uma competição, vai atingir uma situação estável, onde, assim como você joga uma radiação eliminando esse meio ativo, você vai ter uma condição que esse alfa e beta vai ser tal que permita tanto ter uma absorção como emissão por emissão estimulada. E nessa condição você vai ter então agora o seu processo sendo oscilando, você vai retroalimentar esse meio ativo e você vai ter então aqui seu feixe laser saindo. Para entender um pouquinho melhor agora isso, veja que você tem agora, vamos tentar analisar o que acontece com um fóton. E esse fóton, ele vai partir deste ponto aqui, em que ele vai ser emitido nessa direção, vai ser refletido, volta pelo meio ativo, reflete e volta aqui. Esse aqui a gente vai chamar de uma volta. Então essa vai ser uma volta da radiação. E vamos ver como é que você consegue trabalhar com o ganho disso. O meio ativo ele vai ter um tamanho L, e agora a irradiância desse feixe que saiu aqui, que vamos falar a irradiância no início da volta, até a irradiância no final da volta, podemos descrever da seguinte forma. Considere que a radiância ela pode ter um termo que vai ser a parte de absorção, que vai ser menos alfa ao longo do meio ativo, que vai ser L. Não vai ser todo o caminho óptico dentro da cavidade, vai ser só L, onde acontece a absorção, mais um termo que seria o ganho, que vai ser um beta. Veja que ele é positivo, ele está crescendo. Então, isso aqui é uma exponencial que está decaindo a irradiância, ou seja, está absorvendo. E se acontecer um processo de emissão estimulada, essa exponencial faz com que a radiância cresça. Então, se esse fóton que está saindo aqui está acontecendo a absorção, a irradiância está caindo. Mas se acontecer o processo de emissão estimulada, a irradiância vai estar aumentando. Aí volta novamente e passa novamente pelo meio ativo. Então, a irradiância final eu posso escrever como um I0, uma exponencial de beta menos alfa vezes L. Então, isso aqui seria uma expressão final para esta volta, para uma volta. Agora, vamos definir um outro termo, que vai ser um G, que vai ser o ganho de potência nessa volta. E esse ganho de potência significa quanto de potência você vai ganhar ou perder ao longo dessa volta. Então, veja que esse G ele não é igual apenas a essa exponencial. Ele vai ser igual à exponencial
Na verdade, 2 vezes, né? Porque ela está passando 2 vezes para o meio ativo. Então, essa exponencial ela vai ser proporcional a 2 vezes beta menos alfa, e esse alfa vai ser ao longo de L somente, vezes L, tudo isso aqui. Só que quando essa radiação chega neste espelho aqui, ele vai ter uma refletividade. E aqui eu vou chamar de um espelho 1. Então, eu preciso normalizar por essa refletividade. Veja se esse espelho refletir somente 50%, então 50% vai passar para formar um feixe laser e outro feixe laser vai voltar apenas com 50%. Então significa que eu preciso normalizar por R1. Da mesma forma para o espelho 2, onde você vai ter uma refletividade 2 aqui. Então multiplicando por R1 por R2, eu estou medindo agora qual que é o ganho de potência que eu vou ter ao longo de uma volta. Se eu agora mensurar este G como uma razão, e uma razão entre a potência de final da volta dividido por uma potência inicial, eu consigo mensurar como que eu tenho de ganho, ou seja, se eu estou ganhando mais ou menos. E quando este G atingir um valor de 1, o que eu tenho? Uma condição estável. Significa que a potência que eu estou colocando no início é igual à potência no final. Por exemplo, se o nosso meio ativo está aqui, eu tenho uma luz de excitação de P0 e de alguma forma toda essa radiação que estou colocando aqui dentro, desprezando a luz que é refletida, a luz que é espalhada, que perde. Então vamos pensar que uma potência líquida que estou injetando no sistema seja P0, seja uma potência que realmente eu estou conseguindo excitar, né, do estado inferior para o superior. Se eu estou colocando esse P0 e depois eu tenho um P0 de saída, uma potência final de saída, quando isso for igual a 1, então eu estou com uma condição estável aqui. Isso mostra que aquele meu laser ele vai ficar estável emitindo por um longo período de tempo. Claro que se nosso pulso laser ele for um pulso, não for contínuo, ou seja, então essa condição estável ela vai permanecer ao longo desse pulso, ou seja, assim como você joga um pulso de entrada, na condição estável você vai ter um pulso de saída. Se agora seu feixe for contínuo, ou seja, você continuamente está alimentando esse material de uma forma, o seu feixe vai ser contínuo também. Essa aula aqui ela é complementar a uma aula introdutória sobre laser. Aqui nós falamos apenas sobre as relações de Einstein e as condições de ganho. Então essas duas condições, esses dois assuntos, eles são importantes para você entender o fenômeno de emissão estimulada, como que acontece isso dentro do meio ativo, e a condição de ganho ela é importante para você saber realmente como que você tem que estruturar aquele meio ativo, aquela cavidade, a fonte de excitação, para que você tenha lá no final um feixe laser estável. É isso.